Glória a Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto você abre a sua Bíblia em Tessalonicenses, eu vou ler para você o tema do ano da comunidade evangélica de Maringá, né? Que é o Ano da Esperança, e nesse mês, o tema do mês é Esperança em Jesus como marca de vida, e o tema para hoje é Esperança em Jesus nos motiva a amar e perseverar. Então, em todas as igrejas da comunidade evangélica de Maringá, hoje então nós estamos refletindo sobre esse tema. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos trabalhar o tema base do capítulo 1, versículo 3, e também do capítulo 4 da primeira carta, versículo 10, mas eu vou ler alguns outros versículos para facilitar o nosso entendimento. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte: Paulo e Silas e Timóteo escrevem essa carta à igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. E aí então ele faz o seu cumprimento. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vós em nossas orações. E aí ele começa então a descrever aquilo que vai ser a nossa reflexão. Paulo diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Lembrando da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Agora, no capítulo 4 de Tessalonicenses, está escrito a partir do versículo 9. Quanto ao amor fraternal, nós não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Versículo 10. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos que no amor fraternal vocês aumentem cada vez mais. Bem, antes de então nós entrarmos na aplicação da palavra, eu vou dar algumas curiosidades sobre a cidade de Tessalônica. Em algum momento essa cidade foi fundada, não é verdade? Essa cidade foi fundada por um general de Alexandre o Grande. Como você sabe, Alexandre o Grande, ele nunca perdeu uma batalha, e o reinado de Alexandre o Grande foi profetizado por Daniel naquele momento que ele vê aquela estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze. Justamente o quadril de bronze ali representava o reinado de Alexandre. Então, um dos generais de Alexandre, ele decidiu construir uma cidade. E esse general era tão apaixonado pela esposa que ele teve uma ideia: eu vou dar o nome da minha esposa para a cidade. Então, a esposa do general chamava Tessalônica. Então, a cidade de Tessalônica tem esse nome por causa da esposa do general. E aí a pergunta para as irmãs: irmã, se hoje o seu marido fosse criar uma cidade, do jeito que você está tratando ele, hoje, antes de vir para o culto, ele estaria motivado a colocar o seu nome na cidade que ele iria fundar? Eu brinquei com a minha mulher e falei assim: olha bem, você sabe que já tem uma cidade chamada Jussara, né? Então, já não precisa falar mais nada, né? Mas então, meus irmãos, a gente precisa considerar, mesmo estando fora do contexto, o papel da mulher na família. Se esse general colocou o nome da esposa na cidade, é porque essa mulher era uma mulher sábia. E como nós estamos necessitados de mulheres sábias na nossa sociedade, porque aquilo que as mulheres, em especial, têm sofrido de influência da sociedade é uma coisa desesperadora, E isso desestrutura a família, e desestruturando a família, desestrutura a própria sociedade. Muito bem.
Dito isso, você sabendo que Tessalônica, então, é uma cidade que existe, por sinal, até hoje. Hoje eles tiraram o T do início do nome, ficou só Salônica, né? Na época de Paulo, ela tinha em torno de 200 mil habitantes, era uma cidade muito importante, e hoje ela tem em torno de 800 mil habitantes, e na sua região metropolitana ela passa de 1.100.000 habitantes. E ela é uma cidade muito importante. E quando Paulo foi para lá, ele já foi, primeiro, orientado pelo Espírito Santo, e depois porque ele sabia que era uma cidade estratégica, porque no momento em que o transporte era feito a cavalo, a carroça e a navio, em Tessalônica, eles têm um porto, né? E esse porto dava um acesso muito fácil de Roma, que na época de Paulo, né, era o centro do mundo, e também de Tessalônica para a Ásia. Então, em Tessalônica se encontravam navios de diversas partes, né, do mundo, e dali então as notícias se espalhavam junto com o comércio que era feito. Então, uma das estratégias de Paulo, orientado pelo Espírito Santo, foi ir para Tessalônica para ali pregar o evangelho, sabendo que dali o evangelho seria então espalhado para outros lugares. Mas para nós entendermos a carta de Tessalônica, meus irmãos, nós precisamos voltar no capítulo 16 de Atos e depois no capítulo 17. Porque no capítulo 16, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que ele foi impedido de ir para uma determinada região, e impedido pelo próprio Espírito Santo, mas ele tem uma visão dizendo que era para ele ir para a Macedônia, que é justamente a região de Tessalônica. Mas antes dele ir para Tessalônica, ele passa por Filipos. Filipos é aquela cidade em que a gente gosta de mencionar o que aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas, que eles estavam na prisão, por volta da meia-noite eles estavam louvando ao Senhor, né, tem aquele terremoto, as portas da prisão se abrem, né, o carcereiro se converte. A gente gosta de falar sobre Atos 16. Agora, depois que eles saem então da cidade de Filipos, eles vão para a cidade de Tessalônica. E aí a gente tem que lembrar dos detalhes. Lá na cidade de Filipos, antes de ter o terremoto, antes, né, do carcereiro se converter, o Paulo e Silas, eles foram açoitados. Ou seja, eles receberam cada um 39 chibatadas. Então, meu irmão, minha irmã, as costas dos dois devia estar numa ferida só. Porque não foi nenhuma, nem duas, nem 3 chibatadas. Foram 39 cada uma. Então, lendo o texto de Tessalônica, é muito interessante que o apóstolo Paulo começa a carta dele em Tessalônica explicando que Cristo deveria sofrer. Isso está em Atos, no capítulo 17, ele diz o seguinte: Paulo explicou ao povo de Tessalônica e provou que o Senhor Jesus deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E eu imagino que ele começou a explicar isso porque eles chegaram em Tessalônica e o povo deve ter observado, notado, que tanto Paulo quanto Silas estavam com as costas sangrando, talvez, né, colando, né, a camisa nas feridas, e com certeza eles devem ter perguntado: o que vocês aprontaram para estar com as costas assim? E aí então eles devem ter testemunhado o que aconteceu. Nós estávamos na cidade de Filipe, nós estávamos lá pregando a palavra do Senhor, e injustamente nos prenderam e nos açoitaram. Então ele começa a descrever isso. E a palavra do Senhor fala que eles só ficaram na cidade de Tessalônica 3 semanas. Por quê? Porque as pessoas começaram a se converter. E uma curiosidade que diz que um grande número de mulheres, inclusive mulheres da alta sociedade, começaram a se converter. É impressionante como as mulheres são mais ligeiras que os homens, né? São mais rápidas e tudo mais, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, homens, né? E aí, alguns judeus da cidade de Tessalônica começaram a ficar injuriados com aquilo. Eles não se conformavam de que as pessoas estivessem se convertendo. E eles então levantaram uma situação
para poder incriminar o Paulo e o Silas. E eles começaram a dizer, então, que Paulo e Silas estavam pregando sobre um Jesus que era um rei e, evidentemente, naquele momento, o mundo era governado pelo imperador romano, né? Então, eles estavam dizendo que eles estavam levantando um outro rei. E, por conta disso, eles criam uma algazarra, uma confusão na cidade, uma agitação, e eles vão até a casa de uma pessoa chamada Jason. E aí parece que o Jason fica meio perdido no texto, né, de Atos 17, mas tem uma razão de estar ali. Em Romanos, no capítulo 16, no versículo 21, está escrito que esse Jason era um parente do apóstolo Paulo. Então, evidentemente, o apóstolo Paulo, quando foi para Tessalônica, ele se hospedou, ficou na casa desse parente, desse Jason. E as pessoas, então, que estavam bravas com Paulo, que Paulo estava pregando e o povo estava se convertendo, foram na casa do Jason para prender o Paulo e o Silas. Só que chegaram lá, eles não acharam o Paulo e o Silas, eles deviam estar em algum outro lugar. E eles levaram o Jason e os outros homens que estavam lá presos, né? E eles tiveram que pagar uma fiança para poder serem libertados. Os irmãos, então, de Tessalônica, sabendo dessa confusão, levam Paulo e Silas para uma cidade do lado, próxima, que ficava em torno de 80 quilômetros, chamada Bereia. E chegando lá na tal da Bereia, o Paulo e o Silas estão lá pregando e tudo mais. E aqueles mesmos sujeitos de Tessalônica que fizeram toda aquela agitação contra Paulo e Silas, eles têm a capacidade, movidos pelo inimigo, de sair da cidade de Tessalônica e ir até a cidade de Bereia para ir atrás do Paulo e o Silas para tentar prender os dois. Então, novamente, os irmãos então de Bereia pegam o Paulo e levam Paulo para a cidade de Atenas. E aí em Atenas tem aquele famoso momento que a gente gosta também de mencionar, em que o apóstolo Paulo está passeando pela cidade de Atenas, e a cidade de Atenas tinha muitos ídolos, muitos. Alguns historiadores dizem que tinha mais ídolos em Atenas do que gente, né? E o apóstolo Paulo, então, observando esses ídolos, ele viu, né, que tinha um ídolo chamado ao Deus desconhecido. E aí é justamente pegando esse gancho do Deus desconhecido que o apóstolo Paulo começa a apresentar Jesus para esse povo. Bom, quando ele está em Atenas, então o apóstolo Paulo, preocupado com os irmãos que ficaram na cidade de Tessalônica, ele manda Timóteo para Tessalônica. Timóteo vai para a cidade de Tessalônica e vê que os irmãos, apesar de toda aquela confusão, de toda aquela perseguição, de todo aquele problema que o Jason, né, e os demais que hospedaram Paulo enfrentaram, e mesmo aquelas pessoas que se converteram, elas estavam mais firmes ainda, né, no Senhor Jesus. E nisso, então, Paulo já tinha saído de Atenas e estava na cidade de Corinto. E então, na cidade de Corinto que o apóstolo Paulo escreve essa carta para os irmãos da Tessalônica. E ele escreve, então, animado com aquilo que ele ouviu de Timóteo, que os irmãos estavam muito animados. Então, ele diz o seguinte, meus irmãos, que eles quis ir para Tessalônica, quando ele escreve a carta, né? Isso está registrado em 1 Tessalônica, no capítulo 2, a partir do versículo 17, ele diz assim: nós, irmãos, nos esforçamos para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Paulo, né, escreveu a carta para os Tessalonicenses. Nós quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis voltar, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. E aí, então, é importante a gente ter conhecimento, discernimento de espírito, para entender o momento que é Satanás nos impedindo, quando é o próprio Espírito Santo dizendo que aquela porta está fechada para nós. Que é o que aconteceu com Paulo, que eu mencionei antes, né? Que está em Atos 16:6, que ele diz que o Espírito Santo os impediu de anunciar a palavra na Ásia, porque o Espírito Santo tinha um outro propósito. Então nós temos situações na vida que é o diabo que cria confusão.
Mas existem outros momentos que é o próprio Senhor fechando uma porta para que a gente não passe por aquilo, e a gente precisa de conhecimento da palavra, experiência com o Senhor para entender, né, o que está acontecendo. Bom, aplicação prática, né? Então, em Atos 17, né, o apóstolo Paulo, ele explicando a palavra do Senhor para os Tessalonicenses, ele disse que o Senhor Jesus Cristo precisava sofrer. Aí ele traz o exemplo dele, que ele, o Paulo e o Silas, eles sofreram em Filipos, estavam com as costas, né, cheios de feridas, por conta do amor ao Senhor Jesus, mas por conta disso eles perseveraram. E eu e você, meu irmão e minha irmã, nós precisamos perseverar na nossa vida cristã, na nossa caminhada, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das injustiças e das vezes em que nós sofremos uma situação, uma sentença, mesmo sendo inocente, como foi o caso de Paulo e Silas. Porque o Senhor Jesus nos alertou: nesse mundo nós vamos ter aflições. E aí vem o diabo e começa a iludir as pessoas dizendo: você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz. Só se vive uma vez. Seja feliz. E antigamente a gente tinha uma situação que só os homens caíam nisso, né? Então era muito comum, né, o cara chegar lá na casa dos 40 anos, virou tiozão, e aí ele, né, vende o carro, compra uma moto, compra umas calças igual ao do filho e faz de conta que é adolescente, arruma uma mocinha lá, né, que ele acha que está apaixonado por ele, né, e, né, vai pela ilusão. Hoje, as mulheres também estão caindo nessa ladainha. E isso é muito triste, porque quantas mulheres estão destruindo a sua família? A Bíblia fala, né? A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola, com as próprias mãos, destrói a sua família. Então, minha irmã, eu não quero colocar um peso sobre você, mas eu quero alertar, né, que o inimigo, ele tem um interesse gigantesco que você caia, que você escorregue, porque se você vacilar, você destrói a sua família. O papel da mulher na família, ele é inigualável, inigualável. E é mais do que claro o quanto vocês têm sofrido, investidas em todas as áreas, para que vocês se cansem do papel de vocês e que vocês decidam dar um basta. A começar pelo padrão de beleza, né? Foi colocado um padrão de beleza, né, que isso tem que ter sido criado no inferno, não tem outra estrutura, que é uma coisa injusta, dizendo que o padrão de beleza é daquele jeito. E a gente tem que lembrar, saber que Deus que nos criou e Deus nos ama do jeito que nós somos. E agora, se você não está contente com a altura que você tem, com o corpo que você tem, com o tipo de cabelo que você tem, né? Eu vou te dar então uma boa notícia. Quando o Senhor Jesus voltar, ele disse que a gente vai dar uma piscada de olho, e nesse piscar de olho, o nosso corpo vai ser transformado. Você não vai precisar mais ir para a academia. Você que não vai para a academia não vai ficar com dor na consciência, porque você vai ter um corpo que você não vai ter como colocar defeito. A Bíblia também fala que a gente vai ganhar roupas novas e até um novo nome. Então, se você não está contente, né, se conforme que logo, logo você vai ficar muito feliz nesse aspecto. Amém? Muito bem. O profeta Oséias, capítulo 6, ele diz o seguinte: nós precisamos conhecer o Senhor, mas nos esforçar em continuar a conhecer o Senhor. E o Senhor Jesus disse, né? E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E, irmãos, isso não se aplica apenas para a salvação. Se aplica, inclusive, meu irmão, para você entender melhor como é que é a cabeça da sua mulher. Ei, Jesus, glória a Deus, dá a revelação, né?
da revelação. Mas uma das coisas que a gente precisa saber, isso se aplica tanto para o marido quanto para a mulher. A gente precisa entender qual que é o tipo de temperamento do seu cônjuge, o tipo de temperamento dos seus filhos, qual que é a linguagem de amor do seu filho, qual que é a linguagem de amor da sua filha, qual que é a linguagem de amor dos seus cônjuges. E isso ajuda demais. Eu, quando eu me casei, eu não tinha um exemplo de relacionamento conjugal na minha casa, né? Então, tudo que eu aprendi na igreja. Uma das coisas que eles batiam muito, né? Olha, que mulher gosta de flor, mulher gosta de flor. Então, eu, durante um tempo, né, virava e mexia, eu lá com um ramalhete de flor para minha mulher. E a linguagem de amor da minha mulher não é presentes, né? Chegou um dia, minha mulher virou para mim e falou assim: por que você me traz tanta flor? Não aguento mais tanta flor. E eu, né, não sabia como reagir. Eu falei, mas não foi isso que me ensinaram, né? E então eu fui apresentado, né, a questão da linguagem de amor, para saber qual que era a linguagem de amor da minha mulher. E a linguagem de amor da minha mulher é tempo de qualidade. Eu não preciso fazer nada, só ficar do lado dela. Olha que coisa facinho. Até, né, nós somos homens, damos conta de fazer um negócio, é só ficar plantado lá, feito uma planta do lado, né? E ao longo dos anos, né, eu aprendi. Ela me chama para assistir filme, ela dorme, né? E aí no começo o que eu fazia? Ela dormia, eu, né, vazava. Aí ela acordava, ela ficava brava. Agora eu aprendi, né? Ela me chama para assistir o filme, ela escolhe o filme, muitas vezes é um filme chato que eu não quero assistir. 5 minutos de filme, ela dorme, mas eu fico firme lá, irmãos. Fico firme lá. Porque aí, quando ela acorda, vê que eu estou lá, eu estou aqui, vem. Ah, que bom, querido, que bom. Termina o filme, está tudo bem, entendeu? Então, irmão, irmã, é um conhecimento. É um conhecimento que a gente precisa ter, porque às vezes você está se matando para querer agradar a sua mulher, ou se matando para agradar o seu marido, e ele não está entendendo que você está fazendo aquilo para agradar ele ou ela. E a mesma coisa vale com o filho. Então, você precisa entender isso, porque a sua vida vai ficar facinha, facinha. Amém? Muito bem. Então, nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, nos esforçar para continuar a conhecer a verdade e a vontade do Senhor para a nossa vida. E aí nós voltamos, então, para o versículo-chave do tema da mensagem de hoje, quando Paulo dizia que ele não esquecia da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência na espera da volta do Senhor Jesus. Uma das preocupações do povo de Tessalônica era sobre a volta de Jesus. E as cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, elas falam muito sobre a volta de Jesus. E é uma carta que a gente precisa obrigatoriamente estudar quando a gente fala sobre a volta de Jesus, que ele fala sobre isso. E o povo tinha essa preocupação. Mas não é o nosso tema, né? Nós vamos ficar só com a obra da vossa fé, que o apóstolo Paulo disse que o povo de Tessalonicense tinha. E por que é importante falar da obra da fé de cada um? Porque o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? O que adianta dizer que tem fé se não tiver obras? Obras aqui é atitude que demonstra a fé que a gente tem. E aí ele fala no versículo 17: a fé, se não for acompanhada de obras, a fé, se não for acompanhada de atitude, é morta. Exemplo claro, é o marido que fala que ama a mulher, né, mas não faz nada por ela. Né? Que amor é esse? Né? Bom, no versículo 17... o apóstolo Tiago diz o seguinte: a fé, se não for acompanhada por obras, é morta. E no versículo 19 ele diz o seguinte: você acredita que existe um só Deus? Você faz bem. Mas aí ele dá a entender que só acreditar que existe um Deus não vai mudar a sua vida. Porque ele diz o seguinte: até os demônios acreditam que existe apenas um Deus, e eles, além de crer, eles estremecem. Então, só ter a informação, se você não tiver uma atitude, se você não fizer aquilo que Deus lhe ensina, você não vai mudar a sua vida, não vai mudar a vida da sua família, e você não vai ter proveito nenhum disso. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: todos nós vamos comparecer diante
do tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é para saber se nós vamos ser salvos ou se não vamos ser salvos, porque só vai comparecer diante do tribunal de Cristo aqueles que já receberam a salvação. Nós vamos comparecer no tribunal de Cristo justamente para ver as obras que nós praticamos. Isso está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: a sua obra será mostrada. Claro que não vai ser do jeito que eu vou falar aqui, né? Mas já pensou, você está lá junto com o Senhor Jesus e ele abre uma tela assim, você, Jefferson, vamos relembrar dia 14 de agosto, ano tal, que sua mulher pediu um negócio e você respondeu desse jeito aqui. Senhor, misericórdia, foi o inimigo? Não, foi o inimigo. Não é possível que eu fiz isso. Você fez, você deixou sua mulher magoada. Um exemplo, né? Mas, e não será assim, né? Mas é só para facilitar a nossa compreensão, que as nossas obras serão mostradas, porque o dia do Senhor trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, ele receberá recompensa. Porque nós, meus irmãos, embora a gente não, por vezes, nem acredite, né, em algumas coisas que a Bíblia diz, porque se a gente acreditasse mesmo, a gente viveria de outra forma. A Bíblia diz que depois que nós estivermos com o Senhor e passarmos pelo tribunal de Cristo, nós vamos receber as nossas recompensas, vamos receber os nossos galardões, né? E se a gente colocasse isso no nosso coração, a gente viveria de uma maneira muito diferente do que aquela que a gente vive. Então, esse tribunal de Cristo é para saber o tipo de galardão que nós vamos viver, porque a Bíblia diz que nós vamos ser reis e sacerdotes. Então eu imagino que nós vamos governar cidades, estados, porque não vai ter prefeito, não vai ter vereador, não vai ter presidente, né? Vai ser o governo do Senhor Jesus. Mas isso é tema para uma outra explanação. Então, nós vamos passar por isso. E aí a Bíblia fala, né, que a nossa fé precisa ser acompanhada de obras. Então, uma das perguntas, né, que as pessoas fazem é: mas então, qual que é o meu foco? O que eu preciso colocar em primeiro lugar? É claro que é Deus, né? Mas feito isso, você precisa ter, então, pelo menos alguns focos principais. Eu vou passar aqui, que é a sua família. A sua família é o seu foco, é a sua obra principal. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: se uma pessoa, não cuida dos seus parentes, e em especial da sua família, essa pessoa negou a fé. Irmãos, você pode vir para a igreja, você pode louvar, você pode sapatear, você pode fazer o que você quiser, você pode demonstrar que você é a pessoa mais espiritual da igreja. Se você não cuidar da sua família, pelo padrão de Deus, pelos mandamentos de Deus, você é uma pessoa que está negando a fé. E quantos estão negando a fé, sem saber, por conta das mentiras do diabo, que eu mereço ser feliz. Nós não fomos chamados nessa terra para ser feliz. Jesus disse: nessa vida vocês terão aflições. Jesus não disse: eu vim para que vocês tenham vida e vivam felizes aqui. Jesus não disse isso. Ele disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Agora, ele prometeu que depois que ele voltar, depois que ele estiver governando, nós não vamos derramar mais nenhuma lágrima, nós não vamos ficar doentes, nós não vamos ficar tristes. Aí sim é o momento da felicidade completa, porque até essa felicidade que é tida como felicidade aqui na terra, é uma felicidade, meus irmãos, muito rasa, muito pobre, muito incompleta, que faz com que as pessoas mais famosas, as celebridades, vão buscar refúgio nas drogas, e por vezes muitos vão para o suicídio. Então, pensar em felicidade que é exibida, mostrada, disponível, que nós temos aqui na terra, é uma felicidade muito falsa. Então, qual que é o nosso foco? Obedecer a palavra do Senhor. Obedecer a palavra do Senhor. Bom,
sabendo que é a família, né, uma das obras da sua fé, é bom, né, é sempre pedagógico, lembrar o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos. Então, né, primeira coisa, união. Mateus capítulo 12, versículo 25, o Senhor Jesus disse, né, que qualquer reino, qualquer cidade, e aí o que nos importa, qualquer família dividida não vai existir. Então, se a sua família está dividida, você já precisa dar um jeito, pede misericórdia para o Senhor, pede sabedoria para o Senhor, mas une a sua família. Tem que unir, né? Aí vem o papel do homem. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame a sua mulher. Marido, ame a sua mulher. E aí você vai amar de que jeito? Com obras, com atitude, demonstração. Minha mulher sabe que eu amo ela. Então fala, criatura. Fala que ela gosta de ouvir. E aí pesquisa qual que é a linguagem de amor dela. Você não precisa nem ler o livro. Vai no YouTube, tem um monte de vidinho lá. É bem simplesinho, de 5 minutos, que vai explicar com exemplo qual é o tipo de linguagem de amor. Rapidinho você vai aprender qual que é a linguagem de amor da sua mulher. Marido, ame a sua mulher. De que padrão? Naquele padrão de que Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Esse é o padrão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Marido, seja sábio no convívio com a sua mulher e trate-a com honra. Maridão, honra a sua mulher. Oh, sua irmã deve estar assim, fala, Senhor. Hoje é o dia, né? Então, marido, seja sábio no convívio com a sua mulher. Não é para você falar, responder, reagir do jeito que você está sentindo. É para você falar, reagir do jeito que tenha sabedoria para, inclusive, não criar mais problema para você mesmo. Seja sábio no convívio com a sua mulher, trate-a com honra, como a parte mais frágil e como co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ainda tem um problema. Quando você e a sua esposa estão de bico um com o outro, as orações ficam interrompidas. Muito interessante, para não dizer outra coisa, esse comentário que o apóstolo Pedro deixou disponível para nós. Que quando você e a sua mulher não estão de comum acordo, as orações de vocês estão interrompidas. Então, a gente não pode ficar com oração interrompida. Muito bem. Efésios capítulo 5, versículo 22, tem um recado agora para as irmãs. Mulheres de Deus, mulheres sábias, mais preciosas do que qualquer rubi. Respeitem o seu marido. É interessante que ele não fala ame o seu marido. Para os homens, fala ame a sua esposa. Para a mulher, ele não precisa dizer isso, ame o seu marido. Mas ele vai no ponto que é dolorido, é do respeito. Você precisa respeitar o seu marido. Respeitar, inclusive, minha irmã, naquelas áreas que te incomoda. Eu vou te dar um dado de pesquisa. 80% dos homens são devagar, são paradão. Né? Então não adianta você sonhar com um homem que é rápido, que é ligeiro, que tem um monte de atitude, né? Porque dos que sobram dos 80%, 10 a 15% são só ansiosos. Aí vai te dar mais trabalho ainda um homem ansioso do que um homem devagar. É melhor um homem que você precisa empurrar do que um que você precisa acalmar, entendeu? Então, vai na fé, o conhecimento vai deixar, né, a sua cruz mais leve. Então, mulheres, né, respeite o seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Agora, em relação aos filhos, é bom lembrar isso. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. Não irritem os seus filhos.
criem segundo a instrução e conselho do Senhor. Não irritar o filho não é deixar de disciplinar. Pelo contrário, a Bíblia fala que quando for necessário, você tem que pegar a vara lá e fazer a correção. Mas tem pai que é chato, tem mãe que é chata, né? Exige do filho aquilo que ela não foi, que ele não foi, né? E que leva, de fato, a criançada num nível de estresse terrível, né? Hoje o que a gente vê aí de algumas crianças é um negócio impressionante. Crianças com depressão por conta da pressão do pai e da mãe. Não, porque você tem que fazer, tem que acontecer, e tem que estudar inglês, e tem que estudar música, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e tem que ser melhor, e você tem que ser alguém na vida. Calma, deixa a criança, ser adolescente, você vai instruindo, tudo com equilíbrio vai dar certo, o Senhor vai abençoar, os filhos são herança do Senhor, não precisa se afobar. Amém? Muito bem. Agora então, um recadinho para os filhos também, né? Os filhos também precisam saber de umas coisas, né? Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. E veja que não está falando, não é para honrar o seu pai e a sua mãe se eles forem pais e mães exemplares. É para honrar o seu pai e a sua mãe. Mesmo que eles não sejam o pai e a mãe que você gostaria. Mesmo que você tenha lá um monte de problemas com eles. Você perdoa o seu pai, você perdoa a sua mãe, você honra eles naquilo que você pode e o Senhor vai te abençoar. Amém, irmãos? A gente tem muitos casos hoje, né, de pais separados, né? E os filhos sofrem e, por vezes, aquele cônjuge que foi o motivo da separação, o filho, a filha, né, cria um trauma e aí não quer mais se relacionar com o pai ou com a mãe. E a gente precisa, então, ensinar, e principalmente o cônjuge, né, que ou foi traído ou que ficou na guarda dos filhos, para não jogar também os filhos contra aquele cônjuge, porque vai fazer mal para a criança, vai fazer mal para ela, e ela vai carregar isso para sempre. Quando ela crescer e se relacionar, ela vai ter muita dificuldade no relacionamento por causa desse trauma. Então a gente precisa ter sabedoria, né, em especial nesses casos. Então, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, honre teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Bom, depois de falar da sua obra em relação à sua família de sangue, você também tem um compromisso com a sua família da fé. E muitos cristãos estão fazendo de conta que não tem esse compromisso com a família da fé, com a família espiritual. E isso é um problema. Romanos, no capítulo 12, versículo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo, né, e cada corpo tem muitos membros, esses mesmos membros não exercem todos a mesma função. Assim somos nós também na igreja. Nós somos muitos, mas nós somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: quando um membro do corpo de Cristo, né? E aí eu e você somos membros do corpo de Cristo. Quando um membro do corpo de Cristo sofre, todos os outros sofrem juntos. Normalmente é só as irmãs da intercessão que sentem isso de perto, né? Vem aquela opressão, aquela dificuldade, aquela coisa toda, né? Mas toda a igreja precisaria ter esse discernimento para saber que, se nós estamos ligados ao corpo de Cristo, quando alguém adoece, quando alguém tem um problema, isso também bate em nós. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros para que a gente possa, de fato, viver como nós precisamos. Então, isso é um compromisso, né? Nós precisamos entender qual que é o nosso papel na família do Senhor e desenvolver esse papel. Eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento. Você não tem porque você não sabe. Mas a partir do momento que você começar a se dispor a fazer a vontade do Senhor, Ele vai te mostrar, e ainda que seja, meu irmão, minha irmã, para você ficar na porta, vai ser uma bênção, sabe? Desde que você faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Mas nós precisamos estar ligados no Senhor. Bom, para fechar,
porque são muitas as áreas que nós estamos envolvidos e obras que nós temos que desenvolver, nós também precisamos olhar para a maneira que nós trabalhamos, porque através da maneira que você trabalha, você pode dar testemunho da sua fé no Senhor Jesus. É tão difícil um funcionário exemplar. E todo filho de Deus precisa ser um funcionário exemplar. Se você tem o seu próprio negócio, então você precisa no seu negócio ser um profissional exemplar, para que as pessoas olhem para você e falem, olha, o prazo que ele falou, ele cumpriu, aquilo que disse que ia fazer, ele fez, porque o que tem de irmãozinho, né, que ainda não está maduro na fé, e promete uma coisa, e não faz, e faz o povo passar nervoso, e aí já começam a falar um monte de coisa, é muito ruim. E quando você faz um bom serviço, o Senhor Jesus é glorificado através do seu testemunho, sem você abrir a boca, porque as pessoas vão querer saber por que é que você é acima da média. E o Senhor Jesus nos deu muitas promessas. E se a gente olhar, por exemplo, já lá no Antigo Testamento, a palavra nos ensina que o Senhor iria abençoar todo o trabalho das nossas mãos. Então, nós não podemos negligenciar o nosso trabalho. Ah, mas eu sou faxineira. Faça a melhor faxina que você puder. Porque a sua patroa vai falar para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa, olha, a menina que trabalha na minha casa pensa numa pessoa boa. Sabe? Você faz bolo para vender. Faça o melhor bolo que você puder, que você vai dar testemunho através do seu trabalho. Em Colossenses, capítulo 3, está escrito exatamente isso. Tudo o que vocês fizerem, faça de todo o seu coração, como para o Senhor. Você vai trabalhar, no lugar que você vai trabalhar, ainda que seja nesse momento um trabalho ruim, que você ganhe mal, que você não seja reconhecido, mas ainda assim você vai fazer o seu melhor e você vai falar para você enquanto você estiver lá, eu estou trabalhando aqui, não estou trabalhando para o meu patrão, eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou dando testemunho da minha vida aqui nesse lugar, e vou ficar aqui enquanto o Senhor não abrir outra porta. A hora que o Senhor abrir uma outra porta, eu vou para outro lugar, mas vou deixar o meu testemunho aqui. Então, tudo o que vocês fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que você receberá do Senhor a sua recompensa. É a Cristo, é ao Senhor Jesus que vocês estão servindo enquanto vocês trabalham. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos do louvor para voltar, então. E qual é a obra da sua fé? Os irmãos da cidade de Tessalônica, eles tinham uma fé viva, eles tinham uma fé real, uma fé ativa, não era uma fé morta, não era uma fé fingida. A obra da fé que eles tinham era uma fé respaldada, demonstrada pelo trabalho do amor que eles executavam. E aí, nós precisamos lembrar que o Paulo e o Silas eram inocentes e eles foram açoitados. Muitas vezes, eu e você somos açoitados. Às vezes, aquilo que nos fazem deixam marcas, não nas nossas costas, porque foram através de palavras que nos feriram. Então, deixam feridas na nossa alma. Mas nós precisamos lembrar, meus irmãos, que tantos outros, antes de nós, passaram por lutas, passaram por injustiças, passaram por maldades. Se a gente lembrar, por exemplo, que José era inocente, foi jogado no poço, depois foi jogado numa prisão. Daniel foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente. Então, Deus, na maior parte das vezes, Ele não impede que a gente passe pelas lutas, pelas humilhações, pelas dificuldades.
mas em meio àquela luta, em meio àquela dificuldade, em meio àquela humilhação, o Senhor está nos sustentando e Ele vai te sustentar, meu irmão, para que você consiga permanecer em pé, para que você possa desenvolver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ainda que o diabo se levante, ainda que o diabo queira te derrubar, o Senhor vai te sustentar em nome de Jesus. Um aviso aqui para os professores do Ministério Infantil: depois do culto terá reunião, todos devem ir ao fundo. Então quero convidar você para ficar em pé, vamos louvar, depois nós vamos orar. Faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a tua bênção se derrame até mim. Gerações da família, teus filhos e os filhos. Aponte a sua mão para a direção da sua casa e profetize que a bênção se derrame até mim. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti.
declare. Amém. Continue com seus olhos fechados. Vamos falar com o Senhor nesse momento. E você precisa ter firme no seu coração que o diabo ele vem para roubar, para matar, para destruir. E aquilo que ele tem de mais valioso para roubar de você é a sua salvação e depois a sua família. Talvez nós tenhamos entre nós alguém que o diabo conseguiu roubar a família, mas não permita que ele roube a sua salvação. Talvez nos próximos dias você vai enfrentar muitas lutas, vai passar por muitas dores, por muitas dificuldades, que talvez você vai achar que você não vai suportar, mas você precisa saber que você não luta sozinho. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. O Espírito de Deus está te guiando, está te levando, te conduzindo pela sua mão direita. Você vai passar por esse vale, você vai passar por essa dificuldade. O Senhor vai te sustentar. Você vai testemunhar que foi duro, que foi difícil, que você achou que não conseguiria, mas o Senhor te sustentou. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está aparentemente tudo bem, vigie, não dê brecha para que o inimigo não encontre na sua vida, nem na sua família, lugar para que ele possa agir. Pai, nós agradecemos pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Nós agradecemos pelos louvores que nós podemos entoar nesse lugar para honrar ao Senhor que tem nos sustentado. E nós sabemos, Pai, que assim como a chuva e a neve que desce do céu com um propósito de regar a terra, de fazer a terra brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, a palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração hoje, ela também tem um propósito e ela não voltará para o Senhor enquanto ela não cumprir o teu propósito. Nós clamamos, Pai, pela nossa alma. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor sustente a nossa vida, para que nós possamos ser pessoas com emoções equilibradas, porque nós sabemos, Pai, que o inimigo está rugindo como um leão ao nosso derredor, mas nós cremos na Tua palavra, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que as pessoas pelas quais nós estamos orando estão agindo e reagindo e vivendo de maneira tão contrária à Tua palavra, nós pedimos, Pai, da mesma forma que o Senhor encontrou Paulo, da mesma forma, Pai, que o Senhor reagiu à situação de Jonas, à desobediência de Jonas, Pai, que o Senhor fale ao coração dos nossos familiares, Pai, que o entendimento deles sejam abertos e que eles possam ter uma revelação clara do seu amor, da sua vontade, daquilo que é bom, perfeito e agradável para nós. Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo na nossa vida, na nossa casa, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos. Pai, nós clamamos e repreendemos todo o ataque do inferno na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges.
nós também repreendemos, Pai, aquelas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para causar uma má influência sobre os nossos familiares. E nós pedimos, Pai, que o Senhor traga, que o Senhor aproxime pessoas cheias do Teu Espírito Santo para fazer parte daqueles que estão ao redor dos nossos familiares. Pai, nós também pedimos uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana de livramento, que aquele que está enfermo receba a cura, que aquele que está triste receba a Tua visitação, receba a alegria do Teu Espírito Santo, e que todos nós possamos desfrutar de uma semana na Tua gloriosa presença. Que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre o Teu povo hoje, sempre e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Tenha uma semana de vitória em